Fala, meu povo! Boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos. Vou iniciar aqui a transmissão, tá? Compartilhar a tela com vocês e a gente já vai iniciar o nosso aulão de hoje, de Direito Constitucional. Já adianto para vocês, tem muita coisa boa, tá, na aula de hoje. Muitos macetes, muitos esqueminhas que vai assim, facilitar muito, né? Facilitar muito a assimilação de vocês do conteúdo. Pessoal, hoje a gente vai trazer uma aula de resolução de questões sobre remédios constitucionais. Primeira questãozinha. O habeas corpus é um remédio constitucional essencial, cujo objetivo primordial é assegurar a preservação do direito à liberdade de locomoção das pessoas. Essa garantia é outorgada sempre que alguém é vítima ou corre o risco iminente de ser submetido à violência física ou coação ilícita, restringindo assim sua liberdade de movimento. E aí, pessoal, certo ou errado? Então, habeas corpus. Habeas corpus está previsto no artigo 5º da Constituição, inciso 68, que diz assim, ó: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Pessoal, questãozinha bem tranquila, essa questão da EGEDUC, que fala exatamente o que é o habeas corpus, tá? O gabarito dessa questão é correto, tá? Então, está tudo correto. Para quem está dizendo aí que tem algum erro aí no final, não tem, tá? Essa garantia é outorgada sempre que alguém é vítima ou corre risco iminente de ser submetido à violência física ou coação ilícita. É exatamente o que diz o texto da Constituição, tá? Então, ou alguém já está sendo vítima, ou alguém está correndo risco de ser vítima, de ser submetido ao risco de violência física ou coação ilícita, restringindo o quê? A liberdade de movimento ou a liberdade de locomoção, tá? Então, aqui, nessa liberdade de movimento, entra três direitos. O direito de ir, o direito de vir e o direito de permanecer. Então, se por algum motivo alguma autoridade está restringindo o teu direito de ir para algum lugar, de vir de algum lugar ou de permanecer em algum lugar, caberá a impetração do remédio constitucional habeas corpus, tá? Para impedir essa restrição da liberdade de movimento por liberdade de locomoção. Gabarito correto. Questão de número 2. Diante de uma manifestação pacífica, um grupo de cidadãos foi impedido de prosseguir por autoridades que alegavam riscos à segurança pública. Os manifestantes, ao buscarem proteção jurídica, recorreram ao direito garantido pela Constituição para assegurar a sua liberdade de manifestação. Esse direito está relacionado a qual remédio constitucional? Mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção ou habeas data? Meu povo, estamos falando da ação mandamental ou mandado de segurança. Professor, como assim? Vamos ver? Artigo 5º, inciso 64, diz o seguinte: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder ou autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Meu povo, estamos diante de uma questão que cobra um direito líquido e certo. Pessoal, o que é direito líquido e certo? Quando a gente fala de mandado de segurança, nós estamos falando de um remédio residual. Ou seja, só é possível a impetração de um mandado de segurança se não couber habeas corpus ou habeas data. E estivermos diante
de um direito líquido e certo. O que seria um direito líquido e certo? É um direito inquestionável, que pode, que pode ser facilmente comprovado nos autos. Como, por exemplo, o direito que é trazido na questão, o direito de manifestação. A Constituição fala que nós temos, sim, o direito à manifestação, tá? Que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para aquele local. Tá? Então, esse direito de manifestação, esse direito de se reunir, esse direito de expressar sua opinião, todos esses direitos constitucionais previstos no artigo 5º, que são de fácil demonstração, você pode perfeitamente utilizar do remédio constitucional mandado de segurança para garantir o exercício daquele direito. Tá? Então, vejamos, estamos diante de uma manifestação pacífica, conforme a Constituição fala, manifestação pacífica, sem armas. Então, é um direito simples de ser demonstrado, que não há o que se falar em discutir se as pessoas têm o direito de se manifestar ou não. Então, é um direito líquido e certo. Então, vocês poderiam até ser induzidos ao erro nesse trecho aqui, ó, da questão, ó, que diz: um grupo de cidadãos foi impedido de prosseguir. Então, essa foi uma pegadinha da GEDUC, tá? Uma pegadinha do GEDUC para você imaginar, o pessoal está se manifestando, está andando pelas ruas, e aí autoridades alegam risco de segurança e impedem que eles prossigam, que eles caminhem. Não, a questão não é essa. A questão fala, para assegurar a liberdade de manifestação. Então, estamos falando de um remédio para assegurar a liberdade de manifestação. Então, se não é habeas corpus, se não é habeas data, tem uma autoridade pública coagindo, impedindo esse direito, pessoal, não há o que se falar em outro remédio que não seja o mandado de segurança. Gabarito, letra A. Questão número 3. João, guarda municipal, foi preso em flagrante por ter cometido um crime fora do horário de serviço, enquanto estava de folga. Após a prisão, João foi mantido preso por tempo indeterminado, sem ter sido apresentado à autoridade judicial competente. Com base nos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, qual é o recurso que João pode apresentar para garantir a sua liberdade? E aí, meu povo? O que vocês acham? Estamos falando de alguém que foi preso, né, pessoal? Ou seja, restrição na sua liberdade de locomoção. Tá? Vamos ver o que diz o texto da Constituição, conforme a gente já viu. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de quê? Liberdade de locomoção. Incluindo aqui, ó, o direito de ir, de vir ou de permanecer. Beleza? Vamos lá. O habeas corpus, pessoal, aprofundando um pouco com vocês aqui, ele possui necessariamente três personagens, tá? Que é o impetrante, que o paciente e o impetrado, tá? Então, estou trazendo um aprofundamentozinho aqui para vocês. Caso a banca queira aprofundar esse conteúdo numa questão, a gente traz aqui esse aprofundamento para vocês não caírem em pegadinha, tá? Então, vamos lá. 3 personagens. O impetrante, a pessoa que entra com a ação. O paciente, a pessoa que está sofrendo a restrição na sua liberdade de locomoção ou está prestes a sofrer essa restrição. E o impetrado, tá? Que é a autoridade coatora. Então, temos 3 personagens. Pode ser que seja 2? Pode. Por quê? Porque o impetrante e o paciente podem ser a mesma pessoa. Então, perceba. Tanto a pessoa que está presa ou está prestes a ser presa pode impetrar a ação, quanto um terceiro pode impetrar essa ação. Tá? Então, assim, pode, por exemplo, você está preso
um amigo seu, um conhecido seu, impetrar um habeas corpus para que você seja solto? Pode. Pode você próprio impetrar o habeas corpus? Pode. E quem é impetrado? É a autoridade coatora. Então, 3 personagens podem existir, mas também podem existir 2, quando o impetrante e o paciente são as mesmas pessoas, tá bom? O impetrado, como eu já falei, ó, é a autoridade coatora pública ou privada. Então, se alguém está restringindo a sua liberdade de locomoção, é plenamente possível que você impetre uma das corpos, tá? Aí você pode perguntar, professor, como assim? Uma autoridade privada restringir a liberdade de locomoção de alguém? É possível? Eu posso imaginar a polícia prendendo, mas uma autoridade privada é possível? Sim. Um hospital, por exemplo, que condicione a sua liberação do hospital após uma internação ao pagamento das custas. Então, você ficou internado durante um período no hospital, e aí o hospital condiciona a tua liberação ao pagamento. Não pode. Tá? Então, se o hospital, por exemplo, restringe a tua liberdade de locomoção, não permite que você vá embora, porque, por exemplo, você foi internado, foi socorrido, não tem condições de pagar naquele momento, pode sim, perfeitamente, a impetração do habeas corpus, tá? Para impedir essa restrição na sua liberdade de locomoção. Tranquilo? Vamos lá. Trazer mais alguns detalhes do habeas corpus, aprofundando para vocês. O habeas corpus, ele possui como característica, possui uma legitimidade universal. Ou seja, qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, inclusive as que não possuem capacidade civil plena, podem ingressar com habeas corpus. Tá? Então, assim, qualquer pessoa, física, jurídica, nacional ou estrangeira, pessoal, estamos mexendo com a liberdade, um dos bens mais preciosos na vida de uma pessoa. Então, qualquer ser humano, qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, estrangeira ou não, uma criança, por exemplo, um adolescente, qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus em favor de alguém. Tá? Então, isso é muito tranquilo. Até mesmo porque você pode perguntar, professor, mas como uma criança vai impetrar um habeas corpus? Já aconteceu. De uma criança entrar em contato, ter um contato com o tio, que é juiz, e dizer que a mãe estava sendo presa pelo padrasto, pelo padrasto dela em casa. E aí o juiz entendeu, concedeu o habeas corpus. O juiz entendeu que aquele pedido da criança ao telefone era um habeas corpus. Tá? Então, o habeas corpus é um remédio constitucional que não exige forma específica. Ele pode ser impetrado de qualquer maneira. Já houve reconhecimento, o juiz já aceitou, onde um detento escreveu um habeas corpus ali no papel higiênico. Tá? Então, não existe forma específica, não existe formalidade, não necessita de advogado, é uma ação gratuita. Então, o acesso ao habeas corpus é amplo porque estamos tratando de liberdade de locomoção. Tá bom? Inclusive, o juiz pode conceder ofício. O juiz pode, sequer, sem alguém pedir, conceder o habeas corpus. Tá? Então, o juiz pode conceder o habeas corpus, mesmo que alguém não peça, porque estamos tratando de liberdade de locomoção. Mais algumas características do habeas corpus. Falei para vocês, ó, não requer formalidade, tá? Exceto 2. Tem que ser escrito em vernáculo. Eu sou aqui dando nada vernáculo, língua portuguesa, tá? O juiz não é obrigado a entender você escrevendo lá em árabe, ou em japonês, tá? Ou em coreano. Não, tem que ser escrito em língua portuguesa. E é vedado o habeas corpus apócrifo, ou seja, aquele habeas corpus onde a pessoa não se identifica. Então, se não tiver identificação, o juiz não vai nem tomar ciência daquele habeas corpus. Tá? Então, via de regra, não requer formalidade, exceto essas 2. Não precisa de advogado, a ação é gratuita, assim como o habeas data e a ação popular. Tá? E tem aqui uma observação importante para vocês. O habeas corpus ele também poderá ser concedido para impugnar medidas cautelares de diversa prisão, quando o seu descumprimento puder ser convertido em prisão. É um ponto. Como assim, professor? Não entendi nada. Vamos supor que uma situação de Maria da Penha, alguém está lá com uma tornozeleira, e se ele se aproximar da mulher por algum motivo, ele vai ser preso. Cara, mas de repente o cara está lá inocente, nem deveria estar com aquela tornozeleira. E ele pode ser preso se ele, por exemplo, se aproximar da mulher. Mas essa mulher,
trabalha no shopping, no mesmo shopping que ele trabalha. E ele tem medo, ele está com receio de trabalhar porque ele está com o tornozeleiro e tem medo de ser preso. Ele pode entrar com habeas corpus? Pode. Para questionar essa medida cautelar de ingresso da prisão, porque ele está com receio de ser preso. O habeas corpus, conforme o texto constitucional, ele serve para quando alguém está também coagido em sua liberdade de locomoção. Se ele está se sentindo coagido em sua liberdade de locomoção por algum motivo, ele pode ingressar tranquilamente com habeas corpus. Tá? É um ponto. O outro ponto, ele é cabível para questionar medidas de proteção contra a mulher, quando a restrição de liberdade de ir e vir. Então, se o cara é proibido de se aproximar ali 500 metros, se o cara é proibido de circular em determinado bairro, por exemplo, está, sim, violando a sua liberdade de locomoção e ele pode ingressar ali com habeas corpus tranquilamente para tentar impedir essa restrição à sua liberdade de locomoção. Tá? Então, é plenamente cabível. Pelos? Não cabe habeas corpus. Para quê? Para impugnar decisões do STF. Tá? Então, isso já é bem claro e bem cristalino na doutrina, na jurisprudência, que para impugnar decisões do STF não dá. Quando já extinta a punibilidade, tá? Então, se o cara não vai ser sequer punido mais por aquilo, o crime já foi extinto por qualquer motivo, então não há o que se falar em interpretação de habeas corpus. Não cabe também habeas corpus para discutir o mérito de prisões administrativas militares. Então, por previsão expressa da Constituição, se o militar é preso administrativamente, aquela prisão no quartel ali de até 30 dias, que é determinado pela autoridade superior. Então, não cabe para discutir o mérito dessas prisões. Tá? O que é que cabe? E aí a exceção da exceção. Então, o que vocês precisam saber, inicialmente, porque é texto da Constituição, é o seguinte: discutir o mérito, se é cabível ou não aquela prisão, não cabe habeas corpus. Mas é possível, sim, impetrar um habeas corpus, excepcionalmente, se as formalidades não forem atendidas. Por exemplo, não for concedido ao militar o direito à ampla defesa, ao contraditório, não for concedido o direito a ele responder aquele processo. Né? Então, o mérito, se é cabível a prisão ou não cabe habeas corpus para isso. Mas, se as formalidades foram cumpridas, aí sim. Tá? Então, via de regra, que está previsto na Constituição, não dá para discutir mérito, não cabe habeas corpus, a Constituição fala assim, não cabe habeas corpus para discutir prisões administrativas militares. Não cabe. Beleza? Existe uma exceção, que é trazida pela jurisprudência, no sentido de que, o mérito, beleza, a gente não vai dizer se cabe ou não, mas se seguir as formalidades, é plenamente possível o habeas corpus para isso. Pelos? O que mais? Não cabe para pleitear o direito de visita íntima, tá? Então, já teve essa situação, mulher ingressar para pleitear direito de visita íntima, esqueça, tá? Não cabe, porque a mulher não tá com a restrição na sua liberdade de locomoção, ela pode ir e vir e permanecer em qualquer lugar. Então, o acesso ao presídio, que é uma área de segurança, aí ele é condicionada a alguns requisitos. Então, o acesso ao presídio não é livre. Então, não cabe para pleitear direito de visita íntima e também não cabe contra demais penas que não resultem direta ou indiretamente restrição de liberdade de locomoção. Ou seja, não há o que se falar em impetrar um habeas corpus porque eu estou respondendo por um crime cuja pena é de multa. Ou não dá para impetrar um habeas corpus porque eu fui condenado pela lei de drogas pelo crime de posse de drogas para consumo. Há uma pena de prestação de serviço à comunidade. Não cabe habeas corpus para isso. Tá? Então, se não houver restrição à sua liberdade de locomoção, não há o que se falar em impetração de habeas corpus. Tranquilos? Esse é o aprofundamento, caso uma questão mais profunda caia no concurso de vocês, mas a nossa questãozinha mesmo, questão número 3, ela foi bem simples. Ela disse o quê? João foi preso por tempo determinado. Não foi apresentar a autoridade judicial competente. Prisão ilegal. Cabe o quê? Habeas corpus. Gabarito. Letra B. Questão do número 4. GEDUC. O mandado de segurança pode ser citado como um mecanismo de combater ilegalidades praticadas por autoridade no exercício da função pública. E aí, pessoal? Certo ou errado?
Vamos ver? Vamos ver. Mandado de segurança. A ação mandamental, a gente viu que o seguinte, com o CDCA, mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, ou autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Ou seja, existem alguns requisitos aqui para a interpretação do mandado de segurança. E como é que eu faço para memorizar esse requisito, professor? Bisu na veia. Vamos ver como é que funciona? Você vai memorizar da seguinte forma. Só se usa mandado de segurança se não houver saída. Como assim, professor? Se você estiver sem amparo de habeas corpus ou habeas data, então não cabe nem habeas corpus nem habeas data, você está diante de um abuso de poder ou de uma ilegalidade, está diante de um direito líquido e certo e há uma autoridade pública. Nesses casos, quando não houver saída, estamos diante do cabimento de um mandado de segurança. Tranquilos? Voltando aqui ao texto da Constituição, para ficar mais claro para vocês. Com o CDCA, mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, primeiro requisito, não amparado por habeas corpus ou habeas data, segundo requisito, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. Tá? Então, ou é autoridade pública, ou é um agente dessa autoridade, dessa pessoa jurídica, no exercício de atribuições de poder público. Tá bom? Então, quando não houver saída, haverá a possibilidade da impetração do mandado de segurança. Tranquilos? Vamos para a nossa questãozinha. O mandado de segurança pode ser citado como mecanismo para combater ilegalidades. Opa! Ilegalidade é o I, né? Ilegalidade é o I, praticada por autoridade no exercício de função pública. Opa! Função pública. Gabarito? Correto. Tranquilos? Mais uma questão da IGEDUC, também do ano passado, 2024. Então, IGEDUC gosta de remédios constitucionais, pessoal? IGEDUC cobra remédios constitucionais? Cobra, pessoal. Então, é um conteúdo que vocês não podem deixar de ter aí na ponta da língua, tá? Vocês têm que dominar esse conteúdo aqui, de remédios constitucionais. É só a IGEDUC que gosta de cobrar, professor? Não. Próxima questãozinha da IDECAN. Banca que vai fazer aí o concurso da Polícia Penal da Paraíba. Vamos ver o que diz a questão número 5. Além do mandado de segurança individual, a Constituição Federal de 88 prevê a possibilidade de impetração de mandado de segurança coletivo para fim de proteção do direito líquido e certo, que ultrapasse o espectro meramente individual. Nesse caso, pode-se afirmar que, letra A, qualquer partido político pode impetrar mandado de segurança coletivo. Certo ou errado? B, as organizações sindicais não podem impetrar mandado de segurança coletivo. Certo ou errado? C, podem impetrar mandado de segurança coletivo a entidade de classe ou a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Certo ou errado? D, assim como na ação popular, qualquer cidadão é parte legítima para propor mandado de segurança coletivo. E aí, meu povo? A, B, C ou D? Tranquilos? Vamos ver. Questão 5. Mandado de segurança coletivo, meu povo, está previsto no artigo 5º, inciso 70 da Constituição. Diz o seguinte, ó. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, letra A, partido político com representação no Congresso Nacional. É qualquer partido político? Não. Só os partidos que têm representação no Congresso Nacional. O que é ter representação no Congresso Nacional? É ter representação na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Precisa ter representação dos dois? Não. Ou o partido político tem deputado federal, lá na Câmara dos Deputados, ou ele tem senador, lá no Senado Federal. Uma coisa ou outra já tem representação no Congresso Nacional. Tá? O Congresso Nacional ele é composto pela Câmara dos Deputados ou Senado Federal. E Senado Federal, na verdade, né? Então, se a questão trouxer para vocês partido político com representação na Câmara dos Deputados pode impetrar mandado de segurança coletivo, certo ou errado?
Certo. Tá? Partido político com representação no Congresso Nacional. Certo ou errado? Certo. Partido político com representação no Senado Federal. Também está correto. Porque a Câmara dos Deputados e o Senado Federal compõem aquilo que nós conhecemos como Congresso Nacional. Beleza? Massa, então. Segunda opção. Letra B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Cuidado com essa afirmação aqui, ó. Pelo menos um ano. E detalhe, constituída e em funcionamento. Isso se refere a quê? Apenas à associação. Então, quando a gente fala de organização sindical e entidade de classe, não há o que se falar em ser legalmente constituído em funcionamento há pelo menos um ano. Negativo. Quem possui esses requisitos é a associação. Então, organização sindical, entidade de classe, não precisa. Tranquilos? Vamos ver o que diz o nosso bizu na veia para facilitar a assimilação do conteúdo, para vocês memorizarem de uma vez por todas isso daqui. Bizu na veia. Você vai lembrar, ó, do segura peão, ou simplesmente do peão, para memorizar aqui. Cabe o mandado de segurança coletivo quando nós estivermos diante de um direito líquido e certo, né, não parado por habeas corpus com habeas data, e é possível de impetrar esse mandado de segurança coletivo por quem? Pelo partido político, primeiramente, desde que ele tenha representação no Congresso Nacional. Tá? Segundo, entidade de classe. Precisa ser constituída, está constituída em funcionamento há pelo menos um ano? Não. Partido político precisa de ter representação no Congresso Nacional. Entidade de classe não precisa de requisito. O A associação, aí sim, precisa estar constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Não basta que a associação exista no papel há um ano. Não. Não basta que ela tenha sido constituída há um ano. Não. Ela precisa ter sido constituída e estar funcionando há pelo menos um ano. Então, são dois requisitos aqui dentro desse período de um ano. Tranquilos? Isso se aplica apenas à associação. E também à organização sindical. Tá? Então, esses são os legitimados para impetrar o mandado de segurança coletivo. Tranquilos? Beleza? Tranquilos? Vamos embora, então. Além do mandado de segurança individual, a Constituição diz o quê? Que há a possibilidade do mandado de segurança coletivo. Tá? Para proteger o direito líquido e certo, que ultrapassa o espectro meramente individual. Quem é que pode impetrar? Qualquer partido político, pessoal, pode isso? Negativo, né? A gente viu que ele precisa ter representação no Congresso Nacional, ou na Câmara, ou no Senado. As organizações sindicais não podem impetrar? Pode sim. É o O do peão, né? C. Podem impetrar mandado de segurança coletivo a entidade de classe? Sim. Ou associação? Sim. Legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos o quê? Um ano. Em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Tudo certinho. Gabarito, letra C. Beleza? Qual é a verdade? Assim como na ação popular, qualquer cidadão... Não, pessoal. A gente falou em cidadão, impetrar mandado de segurança coletivo? Não, pessoal. A gente falou em Ministério Público? Não, pessoal. A gente falou no peão. Partido político, representação no Congresso Nacional. A gente falou de entidade de classe. A gente falou de associação, com seus requisitos. E a gente falou de organização sindical. Tá? Então, são essas pessoas jurídicas, tá? Que são legitimadas para impetrar o mandado de segurança coletivo. Tranquilos? Questão de número 6. Questãozinha falando aqui sobre a ação popular. Letra A. A ação popular pode ser proposta por qualquer brasileiro que vise anular ato lesivo ao patrimônio público. B.
qualquer adulto residente no país que vise suspender ato lesivo ao meio ambiente. C, qualquer cidadão brasileiro que vise interromper ato lesivo à eficiência administrativa. D, qualquer cidadão que vise anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. E é qualquer indivíduo que vise anular ato atentatório à dignidade da justiça. E aí, meu povo? A, B, C, D ou E? Vamos ver? Vamos lá, pessoal. Ação popular. Ação popular, prevista no artigo 5º, inciso 73, diz o seguinte: qualquer cidadão. Falou em ação, vocês vão lembrar de cidadão. É parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, está previsto aí, artigo 5º, inciso 73 da Constituição. E aí vocês não podem, pessoal, cair na pegadinha de prova, na besteira de prova, que diz o seguinte: qualquer brasileiro, qualquer pessoa, não. Vocês vão lembrar da seguinte forma, ó: qualquer cidadão poderá propor ação. Então, é um remédio constitucional, a ação popular é o remédio constitucional que exige como requisito que a pessoa seja cidadão. Tá? Então, não é qualquer pessoa, não é qualquer brasileiro. A pessoa precisa estar no exercício dos seus direitos políticos, que é ser cidadão no Brasil. Então, pessoal, aqui, ó, tranquilamente, falou em ação, você já tira brasileiro, adulto, indivíduo. Qual é o erro aqui da letra C? Que visa interromper ato lesivo à eficiência administrativa? Fala em eficiência administrativa, pessoal? Não, tá? A gente vê aqui, ó, patrimônio público, entidade de que o Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Tem eficiência administrativa? Tem não. Tá? Gabarito, letra D. Questão número 7. Questãozinha mais uma aí da IDECAN. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, é utilizado o seguinte remédio funcional. Letra A, habeas data. Letra B, habeas corpus. Letra C, mandado de segurança. Letra D, mandado de injunção. Letra E, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? Vamos lá? Vamos ver? Habeas data. Pessoal, o que é habeas data? Habeas data ele serve para duas coisas, basicamente: conhecer ou retificar. Então, normalmente vocês lembram aí do habeas corpus para ter acesso à informação sobre a pessoa do impetrante, mas vocês precisam lembrar também que o habeas data ele serve para retificar informações também. Tá? Então, duas situações. Conceder esse habeas data. Primeira, para assegurar o conhecimento, então conhecer, informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, tá? Entidades governamentais ou de caráter público. Então, vamos supor, professor, eu quero saber, eu entrei, pedi ao banco do Bradesco, que me forneça informações sobre mim, constante lá no seu banco de dados. Posso ingressar com a habeas data, sim ou não? Vamos lá. Eu fui lá no Bradesco e pedi acesso a informações sobre mim, constantes no banco de dados do Bradesco. Disse, eu quero minhas informações, que estão aí. E o Bradesco não vai dar as informações. Pergunto, posso ingressar com uma ação chamada habeas data para conhecer esses dados sobre a minha pessoa, a pessoa do impetrante, sim ou não?
Não. A resposta é não. Dizendo que Já é só colocaram entidades governamentais de caráter público, né? exatamente. Entidades governamentais ou de caráter público. O, o, o Banco Bradesco é uma entidade governamental? Não. Possui caráter público, seu banco de dados? Também não. O que está lá é registro do banco. Tá? Então, você pode ingressar para uma ação judicial para saber o que tem lá? Pode. Se o juiz vai te conceder ou não, é outra história. Mas cabe habeas data para isso? Não cabe. Tá? Entidades governamentais ou de caráter público. Como assim, professor, uma entidade de caráter público? Por exemplo, o SPC e Serasa. O SPC e Serasa são entidades de proteção ao crédito que têm lá informações que são de caráter público. Tá? Então, são de caráter público, tanto são de caráter público que os bancos, por exemplo, antes de aprovar um cartão para você, antes de aprovar um empréstimo, ele vai lá consultar. Então, se um banco pode consultar, não é uma informação privada, é uma informação de caráter público, mesmo estando dentro de um banco de dados de entidades privadas. Tá? Então, se a questão deixar claro para você que é um banco de dados que outras pessoas têm acesso, um banco de dados que é de caráter público, então é possível sim adicionar os dados. Se um banco de dados de entidades governamentais, pode também. Mas se for um banco de dados de uma empresa privada, não há o que se falar a impetração de habeas data para isso. Tá bom? Ó, B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazer um processo sigiloso judicial administrativo. Então, tem dados seus errados, por exemplo, lá no Serasa, e você quer retificar esses dados. Você já tentou lá corrigir esses dados e não corrigiram. Está lá errado, lá dizendo, por exemplo, que você está com restrição de crédito. Opa, não corrigiram, tentei, não deu certo. Eu quero ingressar com a ação? Pode tranquilamente. Beleza? Bisu na veia para sintetizar tudo que a gente viu. Habeas data, ele serve para isso, pessoal, basicamente. Em resumo, tá? Se você não assistiu essa nossa aula de remédios constitucionais, em resumo, serve para isso. Ele serve para proteger o direito de informação de caráter pessoal. Então, é um remédio constitucional personalíssimo, ou seja, só você pode impetrar para ter informação sobre você mesmo. Tá? Ele serve tanto para acessar a informação ou para retificar uma informação que precisa ser retificada. Tá? Ele pode ser impetrado contra autoridades públicas, que é a regra geral, ou contra particulares, desde que, muito cuidado, que o banco de dados desses particulares possua um caráter público. Se esses bancos de dados forem privados, não há o que se falar em habeas data para isso. Tá? Exemplos disso daqui, particulares com banco de dados públicos, Serasa e SPC, conforme já falei para vocês. E um detalhe, pessoal, diferentemente do habeas corpus, que ele pode ser preventivo ou repressivo, ou seja, posso ingressar com habeas corpus antes de ser preso? Posso. Posso ingressar com habeas corpus depois de ser preso? Também. Não é habeas data, não. No habeas data, eu só posso ingressar se me negarem de forma administrativa. Ou seja, tentei lá corrigir. Os dados estão errados. Tentei lá ter acesso à informação sobre mim e me negaram, aí sim, a partir da negativa administrativa é que eu posso ingressar com a habeas data. Sem essa negativa administrativa, eu não posso ingressar. Então, para prevenir o meu direito à informação. Não cabe para prevenir o direito à informação. Só quando negarem esse direito à informação, seja para acessar ou para retificar uma informação a seu respeito. Tranquilos? Beleza? Sintetizando a habeas data, é isso. A nossa questãozinha, ela diz o seguinte, ó. Para assegurar o conhecimento, é conhecer ou é retificar? Habeas data. Trabalhei, tá? Então, assim, pessoal, você pega um bizu da seguinte forma. Habeas corpus. De onde vem a origem da palavra habeas corpus? Habeas corpus, habeas de abrir corpus, o corpo, abrir o corpo que está preso, liberar o corpo que está preso. Nesse sentido. Habeas data, liberar, abrir os dados. Então, data de dados. Então, nesse sentido, para vocês lembrarem aí do que é habeas corpus e do que é habeas data. Beleza? Questão número 8. Diante da omissão do Congresso Nacional em editar competente norma regulamentadora, questãozinha agora do Instituto AOCP, tá? Que caiu aí no último concurso da PM, PMPE. Então, quem está de bonezinho laranja hoje, botando para gerar nas ruas de Recife, muito provavelmente acertou essa questão. Né? PMPE 2024. Diante da omissão do Congresso Nacional em editar a competente norma regulamentadora,
João Carlos, ou Juan Carlos, brasileiro nato, residente em Palmares, PE, está sendo impedido de exercer determinada prerrogativa inerente à cidadania. Nesse caso, segundo a Constituição Federal, a ação constitucional cabível a ser ajuizada por João Carlos é ou a. Letra A, mandado de segurança. Letra B, mandado de injunção. Letra C, ação popular. Letra D, habeas data. Letra E, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vamos ver. Mandado de injunção, pessoal. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 71, diz assim, ó. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O que é isso, pessoal? É o que nós chamamos, ou melhor, que a doutrina chama de direito individual à atividade legislativa. O que é isso? Para que existe o poder legislativo? Para legislar. Então, se eu não tivesse o direito a uma atividade legislativa, não precisaria existir o poder legislativo. Simples assim. Para que existe o Congresso Nacional? Ah, professor, só para roubar o dinheiro da gente. Não, só não é isso, não. O Congresso Nacional existe para legislar em favor do povo. Tá? Então, você tem direito a essas leis que te conceda, que torne viável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Tá? Então, o Poder Legislativo precisa legislar em teu favor. E se o Poder Legislativo fica comendo mosca, fica lá de boca aberta, e por esse motivo você deixa de exercer um direito seu, porque o Poder Legislativo não fez o seu papel, cabe aí o mandado de injunção. Tranquilo? Então, só como é que eu faço para memorizar isso? Você vai lembrar da seguinte forma, de uma vez. Mandado de injunção, ele serve para suprir uma omissão. Então, quando há um mandado de injunção, é porque houve uma omissão de norma. Está faltando a lei. E pela falta dessa lei, eu não consigo exercer o meu direito. O mandado de injunção famoso foi o mandado de injunção que foi impetrado, chegou perante o Supremo Tribunal Federal, para questionar a falta da lei que regulamenta a greve dos servidores públicos. Porque a Constituição Federal fala que é lícito o direito de greve. E que o servidor público ele vai ter direito à greve na forma da lei. Beleza. Não tem uma lei que fale de como vai ser a greve do servidor público. E aí o Supremo disse, ó, beleza. Aí ingressaram com mandado de injunção no Supremo, dizendo, ó, o servidor público quer fazer greve. Pode por quê? Porque não tem uma lei dizendo como é que vai ser a greve do servidor público. Ele possa impedir de exercer esse direito porque o Poder Legislativo não cumpriu seu papel? Não. Então, o Supremo decidiu, uma decisão histórica, no sentido seguinte, o servidor público, ele vai exercer o seu direito de greve, observando as regras da CLT, enquanto o Congresso Nacional não editar a norma que regulamenta o direito de greve do servidor. Tá? Então, o direito de greve hoje, ele é regulado pela CLT, pela consolidação da lei do trabalho. As mesmas regras que se aplicam ao trabalhador da iniciativa privada se aplicam ao servidor público, porque o Congresso não editou a norma que regulamenta o direito de greve dos servidores públicos. Tá? E quando eu falo de servidores públicos, eu não estou falando de servidores públicos da segurança pública, tá? Porque aí é uma exceção à parte. Já é tranquilo e pacífico no STF que servidores da segurança pública não podem fazer greve. Tá? Então, não pode servidor da segurança pública exercer o seu direito de greve, por conta da vedação ali do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Vamos para a nossa questãozinha. Estamos diante de uma omissão, pessoal. Uma omissão de quê? De uma norma. Se é uma omissão, não há o que se falar em outra coisa, que não seja o mandado de quê? De injunção. Gabarito. Letra B. Questão número 10. A Polícia Civil de Goiás instaurou um inquérito para a investigação de possível crime. Pessoal, essa questão é bastante interessante, tá? Questão cobrada pelo Instituto OCP, na Polícia Civil de Goiás, tá? Que é um aprofundamento do habeas corpus. Tá? É muito simples vocês lembrarem aí que o habeas corpus ele serve para prevenir
uma arbitrariedade, uma ilegalidade, por meio de violência ou coação na liberdade de locomoção, ou para corrigir, ou para reprimir isso, para prevenir ou para reprimir. É muito fácil lembrar disso. Mas esse texto aqui, essa questão, ele trouxe um aprofundamento, que é interessante vocês saberem, tá? Caso caia na prova de vocês, vocês precisam saber isso daqui. Vamos lá. Ó, a Polícia Civil de Goiás instaurou inquérito para investigação de um possível crime. Contudo, o interessado alegou que impetraria habeas corpus. Com o intuito de trancar inquérito policial. Pode isso, Arnaldo? Sobre o assunto e considerando o que dispõe a Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. Letra A. O habeas corpus não pode ser utilizado para trancamento de inquérito policial, ou de inquérito, tendo em vista que tem por objetivo assegurar a liberdade de locomoção. Certo ou errado? B. É possível utilizar o habeas corpus em caso de abuso de poder, mas deverá ser impetrado somente após a finalização do inquérito, para eventual trancamento da ação penal. Certo ou errado? C. Tendo em vista o sigilo do inquérito policial, não caberá a aplicação de remédios constitucionais nessa fase. Contudo, poderão ser utilizados quando no início da ação penal. Letra D. Excepcionalmente, é possível impetrar habeas corpus para trancar inquérito policial, quando resta demonstrada, ou quando restar demonstrada, de plano, a atestado dos fatos, sem a necessidade de exame valorativo das provas. Letra E. Para impetrar habeas corpus, é necessário que seja constituído advogado, obedecendo às formalidades processuais e instrumentais, e desde que fique caracterizada a afronta aos direitos. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? Vamos ver. Meu povo, habeas corpus, a gente viu no texto da Constituição que diz o seguinte: conceder-se-á a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, ou ilegalidade ou abuso de poder. A doutrina, pessoal, além dos tipos de habeas corpus já deduzidos pelo texto constitucional, que é o habeas corpus preventivo e o habeas corpus repressivo, a doutrina traz alguns outros tipos de habeas corpus, e é um desses tipos que a banca está cobrando nessa questão. Tá? Vamos ver. Meu povo, o habeas corpus, ele pode ser preventivo, ele pode ser repressivo, ele pode ser suspensivo e ele pode ser trancativo. Tá? Como assim, professor? No preventivo, a pessoa está prestes a ser presa e quer entrar com habeas corpus para não ser. Preventivo. Repressivo. A pessoa foi presa e ela quer ser solta. Suspensivo. Houve um mandado de prisão que não foi cumprido ainda e a pessoa, para não ser presa, ela entra com habeas corpus para suspender esse mandado de prisão. Então, o suspensivo, ele existe entre a ordem de prisão e o seu efetivo cumprimento. Então, nesse lapso temporal, é cabível o habeas corpus suspensivo, para suspender o mandado de prisão. Ah, professor, mas a pessoa já foi presa. Habeas corpus repressivo. Ah, professor, mas a pessoa sequer tem um mandado de prisão contra ela. Habeas corpus preventivo. Tranquilos? Há também o chamado habeas corpus trancativo. E aqui, pessoal, é onde mora a nossa questão. A nossa questão foi cobrar, a nossa questão foi buscar lá o entendimento do STF acerca disso. Que fala que é possível, sim, trancar o inquérito policial ou uma investigação quando tiver alguns requisitos. Vamos ver esses requisitos? STJ, no HC 281-588, diz o seguinte: o trancamento de ação penal ou de inquérito policial em sede de habeas corpus constitui medida excepcional. É a primeira informação. Tá? Então, não vou sair metendo habeas corpus aí para trancar a ação penal, para trancar inquérito policial à torta direita. Não. Tá? Isso aqui é uma medida excepcional. Que só cabe quando o quê? Pô, tá provado. Tá provado isso nos autos. Está provado nos autos.
que, inequivocamente, sem necessidade de exame valorativo e do conjunto fático probatório, tá lá, tá nítido, tá cristalino, sem precisar analisar mais nada. Pô, a tipicidade da conduta. Ou ainda, causa instintiva de punibilidade. Ou ainda, ausência de indício ou autoria ou prova da materialidade do delito. Como assim, professor? Cara, eu estou sendo investigado por um crime que tem filmagem mostrando que foi outra pessoa. Mataram alguém e tá lá filmado, tem câmera de segurança mostrando, não fui eu não estava nesse local, tá lá a filmagem mostrando. Faz sentido eu estar sendo investigado, eu inquérito policial contra mim, eu estar respondendo numa ação penal de uma coisa que já está comprovado inequivocamente, ou seja, sem dúvidas, sem necessidade de exame valorativo, de conjunto probatório de prova, não precisa mais nada, tá lá a filmagem que não fui eu. Posso ingressar com habeas corpus para trancar essa ação penal, para trancar esse inquérito policial, que é um absurdo contra mim? Sim. Pô, tá lá comprovado que não fui eu. Né? Ou a atividade da conduta. Cara, o que eu fiz não é crime. Ou ainda, a punibilidade foi extinta. Por algum motivo, a punibilidade foi extinta. Ou a ausência aí de materialidade. Tá? Então, a ausência de indício de autoria. Então, se em algum desses casos estiver comprovado, né, e de forma inequivocamente, sem restar dúvida, é possível ingressar com o habeas corpus para trancar a ação penal ou inquérito policial? Sim, de acordo com o STJ, sim. Tá? E de acordo com o STF vai além. Diz, beleza, é possível sim, se restar comprovado tudo isso, mas desde que, ao final dessa ação penal ou desse inquérito policial, a pessoa possa ser presa. Porque não há o que se falar de eu ingressar com ação penal, ingressar com habeas corpus para trancar a ação penal ou inquérito policial, se no final, no máximo, eu vou ser responsabilizado com pena de multa. Não. Então, de acordo com o STF, não. Só posso ingressar se houver risco de, ao final dessa ação ou desse inquérito, eu ser preso. Se não houver esse risco, não há o que se falar do ingresso do habeas corpus, tranquilo? Mas o texto aqui da decisão do STJ se refere a essa prova inequívoca de que tem uma atividade da conduta, de que tem uma causa extintiva de punibilidade, com a ausência de autoria ou de materialidade, então é possível, sim, de forma excepcional, ingressar ali com habeas corpus para trancar a ação penal ou inquérito policial. Gabarito dessa questão. Letra D. Excepcionalmente, é possível impetrar habeas corpus. Para trancar inquérito policial ou ação penal, como a gente viu, quando restar demonstrado, de plano, a atipicidade dos fatos, sem a necessidade de exame valorativo das provas. Gabarito, letra D, sem medo de errar. Tranquilo, meu povo? Sim? Sossegado? Vou voltar aqui, porque eu acabei substituindo, trazendo a questão a 9, não teve a questão da 9, eu acabei repetindo a anterior, mas não trouxe a questão, mas eu trouxe os bisus para vocês. Então, para vocês não ficarem sem um bisu, eu vou trazer aqui para vocês. É o seguinte, voltando lá. Ação popular, pessoal. É uma questão sobre ação popular, que eu acabei não trazendo, mas basicamente o que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Já trouxe para vocês que a ação ela pode ser proposta por cidadão. Esse bisu tranquilo e bem calmo. Tá? Então, a ação, qualquer cidadão. Não é qualquer brasileiro, não é qualquer pessoa, não é qualquer cidadão. Esse ato lesivo, ele visa anular... esse ato lesivo é contra o quê? Ele visa anular um ato... Ou melhor, essa ação visa anular o quê? Um ato lesivo contra patrimônio público, patrimônio de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, meio ambiente e o patrimônio histórico-cultural. Como é que eu faço para memorizar isso? Viso na veia. É o seguinte, a ação popular, ela visa anular ato lesivo contra o 2MP3. Como assim, professor? 2MP3? M, moralidade administrativa, M, meio ambiente. Os dois M's. P, patrimônio público. Outro P, patrimônio de entidade de que o Estado participe. E o terceiro P, patrimônio histórico e cultural. Então, 2 M's e 3 P's. 2 M's e 3 P's, você vai lembrar para que serve a ação popular. Para anular o quê? São esses 2 M's e esses 3 P's. Ou ainda, você pode memorizar da seguinte forma. A ação popular ela existe para anular atos lesivos contra o Papa meio moral.
Como assim, professor? Papo meio moral. É isso mesmo. Pá, patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. Pá, patrimônio histórico e cultural. Meio, meio ambiente. E moral, de moralidade administrativa. Memorizou aí. Anular colesivo contra o Papa, meio moral? Acabou. Você não erra mais questãozinha de direito constitucional que vem dizer para você contra como foi a questão? A questão trouxe um requisito que não tinha. Não sei se vocês lembram. Ela tem constou lá um requisito que não existe. Deixa eu questãozinha aqui, eu acho. Aqui, ó. Falou em cidadão, mas falou eficiência administrativa. Tá errado, né? Porque conforme a gente viu, não há o que se falar em eficiência administrativa. Então, o bizu é o quê? O bizu é esse aqui, ó. Você memoriza o Papa meio moral ou 2 MP3 e você vai lembrar que não há aqui, ó. Não há aqui eficiência administrativa, tá? Então, são 2 M's e 3 P's. Ou você relembra dessa forma. Anular colesivo contra o Papa meio moral. Patrimônio público, ou entidade do Estado participe, patrimônio histórico e cultural, meio ambiente e moralidade administrativa. Questão número 11. Questão número 11. 7. Cidadão brasileiro, durante aulas de direito constitucional, notou que a falta de determinada norma regulamentadora estava inviabilizando o exercício de suas prerrogativas referente à nacionalidade. Nesse caso, à luz da Constituição Federal, é correto afirmar que a ação constitucional a ser ajuizada por 7 é o habeas data, ação popular, reclamação constitucional, mandado de segurança ou mandado de injunção. E aí, meu povo? E aí, pessoal? Estou indo de quê? Letra E, né? Vamos ver. Meu povo. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes a quê? A nacionalidade, a soberania e a cidadania. E aqui, pessoal, eu trago um bizu. E aqui eu trago um bizu que é o seguinte. Um bizu que eu não trouxe durante a aula, tá? Então, atenção aos alunos da mentoria, que têm acesso a essa aula completa de médios funcionais. Vou trazer um bizu aqui, um plus para vocês, tá? Que eu não trouxe na aula. Qual o bizu, professor? Para você lembrar disso daqui, ó, que o mandado de injunção ele serve para tornar, quando a falta de uma norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais referentes à nacionalidade, soberania e cidadania, você vai lembrar do seguinte macete, ó, seguinte mnemônico. Nasci só. Você nasceu com quem? Nasci só. Como assim? Na nacionalidade, se de cidadania e o só de soberania. Tá? Então, estou trazendo um plus aqui para vocês que eu não trouxe na aula, que é o nasci só. Pra vocês lembrarem que liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes a quê? Nacionalidade, soberania e cidadania. Tranquilos? Massa? Sim? Questão número 11. Está falando o quê? Prerrogativas referentes à nacionalidade. Opa, nacionalidade está dentro do nasci só? Tá, nacionalidade. Estamos falando de uma omissão, de uma falta de uma norma regulamentadora? Sim. Mandado de injunção. Gabarito, letra E. Próxima questão. Questão número 12. Em observância ao que dispõe a Constituição Federal de 88, referente ao direito à obtenção de certidões. Assinar a alternativa correta. O remédio constitucional que protege o direito de certidão é o mandado de segurança. B. O direito de obter certidão tem como finalidade a defesa de direitos e a defesa contra a ilegalidade ou abuso de poder. C. O direito à obtenção de certidões tem como finalidade a defesa de direitos e o esclarecimento de situações de interesse de terceiros. Letra D. O direito à obtenção de certidões em reparações públicas depende do pagamento de taxas.
pois trata-se de prerrogativa de todas as pessoas. Letra E. O remédio constitucional destinado a proteger o direito de certidão é o habeas data. E aí, meu povo? A, B, C, D ou E? Tá? Quem ficou aqui até esse momento vai pegar esse bizu e não vai errar mais. Uma questãozinha clássica. Uma pegadinha clássica de prova. Falei para vocês que o habeas data serve para quê, criaturas do pântano? O habeas data serve para quê? Para conhecer ou para retificar. Tá? Conhecer ou retificar. Conhecer ou retificar o quê? Informação. Eu estou falando sobre conhecimento, conhecer. Eu estou falando sobre conhecer ou retificar alguma coisa aqui? Não. Eu quero uma certidão. Ah, professor, mas certidão é conhecimento. Sim, concordo com você. Mas vamos supor que você vai na Receita Federal e diz o seguinte: oh, eu quero saber se o meu CPF está regular. Aí o agente lá da Receita Federal abre lá o computador e diz: não, está tudo ok do CPF. Pergunto: a informação sobre você foi negada? Não, não foi negada. Ah, professor, mas eu quero uma certidão. Eu quero que ele bote no papel dizendo: certifico para os devidos fins que fulano e tal não tem nada consta nenhuma restrição do seu CPF. Opa, aí você não está querendo conhecimento. Você não está querendo retificar nada. Você está querendo um documento, uma certidão. E se estamos falando de direito líquido e certo, que não é amparado por habeas corpus, nem por habeas data, vamos sair onde? Mandado de segurança. Tá? Mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Artigo 5º, inciso 64 da Constituição. Diz assim, ó, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. O direito de certidão, o direito líquido e certo, está previsto na Constituição? Tá. Tem que se discutir isso aí, pelo amor de Deus. Não, você tem direito a chegar lá na Receita Federal, chegar no órgão público, quando vocês forem passar pela investigação social, vocês vão ver. Vocês vão ter aí que correr atrás de uma porrada de certidão. Você vai no fórum pegar certidão, você vai na SDS pegar certidão, você vai na Polícia Civil, cara, você vai pegar uma porrada de certidão e é direito seu. É direito seu. Os órgãos públicos têm que te dar essa certidão para você apresentar lá na sua investigação social. Para a investigação social, basta a informação? Não, precisa da certidão. Se te negam, cabe o quê? Mandado de segurança. Porque é um direito líquido certo, um direito cristalino, que está lá no artigo 5º da Constituição, não tem o que se discutir. Tá? Então, proteger direito líquido certo, que não cabe habeas data nem cabe habeas corpus. Por quê? Habeas data serve para conhecer ou retificar informações. E o habeas corpus, liberdade de locomoção. Então, ó, acabou. Beleza? Vai fazer a memória já falei para você, só se usa o mandado de segurança quando não houver saída, e ele possui também, pessoal, o mandado de segurança, algumas características, que eu já trago agora o aprofundamento para vocês. Ó, o habeas corpus, ou melhor, o mandado de segurança, ele possui caráter residual, isso eu já falei para vocês, ó, só haverá a possibilidade de impetração do mandado de segurança se não houver possibilidade de impetrar habeas corpus ou habeas data. Ou seja, primeiro eu verifico se pode um ou outro. Não cabe nenhum nem outro, aí eu vejo se é possível o habeas corpus. Ou melhor, o mandado de segurança, que possui caráter residual. Beleza? Quando a gente fala de mandado de segurança, a gente está falando de um direito evidente, um direito líquido e certo, que geralmente é comprovado por prova documental pré-constituída. Então, qualquer papel serve para provar. Aqui, ó, a Constituição dizendo que eu tenho direito, e estão restringindo esse direito. Acabou. Então, um direito evidente, claro, cristalino, que não cabe ali discussão. Tá? Só que é o seguinte, uma prova que deu uma aprofundada desse conhecimento, sobre mandado de segurança, ela pode cobrar esse prazo aqui, ó. Eu já vi isso cair em prova, que é o prazo decadencial, de 120 dias. Ou seja, você tem um direito líquido e certo, que estão te negando o exercício desse direito. Não cabe habeas corpus, não cabe habeas data. Aí você ficou dormindo no ponto, por mais de 120 dias. Posso ingressar com mandado de segurança para isso? Não. Passou o prazo decadencial para utilizar o mandado de segurança. Tá? Pode entrar com outra ação? Sim, mas mandado de segurança não. Beleza? Aqui, vocês precisam saber também que há um duplo grau de jurisdição obrigatório em caso de deferimento. A questão do reexame necessário. Aqui é o aprofundamento do aprofundamento, tá, pessoal? Que é o seguinte. Se você entra com
um mandado de segurança e te concede, o juiz vai lá te concede esse mandado de segurança, automaticamente esse mandado de segurança vai ser reexaminado pela instância superior. Por quê? Porque normalmente quando se concede um mandado de segurança, se concede por via de liminar. Então, o juiz já concede sem ouvir a outra parte. Tá? Então, se o juiz concedeu sem ouvir outra parte, para não ficar ali injusto, então há ali um reexame necessário. Já sobe para a segunda instância, para a segunda instância já avaliar também se há necessidade desse mandado de segurança. Tá? Então, o reexame é obrigatório. Não cabe contra-decisão, mandado de segurança, não cabe contra-decisão judicial com trânsito julgado, ou seja, se não cabe mais recurso, trânsito julgado, normal que se falar de entrar com uma mandado de segurança para continuar uma ação que já morreu. Tá? Então, não há cabimento em mandado de segurança contra ação judicial com trânsito julgado, e também não cabe contra ato jurisdicional. Tem que usar via recursal, ou seja, eu perdi numa ação judicial. Perdi uma ação judicial, aí ao invés de eu fazer o recurso cabível na ação judicial, eu quero impetrar um mandado de segurança. Não. O mandado de segurança, ele serve contra atos administrativos, tá? Não contra o ato de um juiz. Então, se há ali um ato administrativo em que que cabe o mandado de segurança, você vai utilizar o mandado de segurança, que é uma ação judicial. Ora, tu já está numa ação judicial e tu quer ingressar com outra ação judicial, não. Você vai permanecer na mesma ação judicial e vai fazer o recurso. Acabou, tá? Outra situação, por fim, não há o que se falar também aqui em ônus da sucumbência. Pessoal, aqui é o aprofundamento do aprofundamento. Pessoal, isso aqui costuma cair em prova? Não. Tá? Daqui, o que mais cai em prova é o prazo decadencial, 120 dias. Os demais tópicos caem, mas muito esporadicamente. Então, se você está aprendendo agora sobre mandado de segurança, não se estresse com isso. Aprenda o conteúdo da Constituição, aprenda a doutrina, a jurisprudência que foram citadas, isso você precisa saber, mas esse tópico aqui mesmo cai muito pouco, mas eu trago que já caiu. Né? Então, se já caiu, eu quero que meus alunos acertem as questões difíceis de prova também, então tá aí, beleza? Meu povo, a nossa questãozinha fala de quê? Obtenção de certidão. Não é informação. Certidão, o direito de certidão, o direito líquido certo? Sim. Então, não cabe habeas corpus nem cabe habeas data? Sim. Então, estamos diante de um remédio que cabe, de uma ação, de um remédio constitucional que é para proteger direito de certidão, que é um direito líquido certo, não cabível, onde não cabe habeas corpus e habeas data? Sim. Mandado de segurança, gabarito letra A. Habeas data não, pessoal. Tá? Não se falar em habeas data. E as demais não fazem sentido. Tá bom? Gabarito dessa questão, letra A. Questão número 13, pessoal. Questão número 13. Aqui eu trouxe um bizu assim, master para vocês na questão 13, tá? Um bizu aí que é, assim, matador em prova. E você não pode ir para uma prova de remédios constitucionais sem ele, tá? Questãozinha da Banco Geduc. Banco Geduc já cobrou isso aqui, ó, 2023. Perguntando o que é de graça, o que é pago em relação a habeas corpus ou habeas data. Vamos lá. A parte firmando. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. E, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. E aí, meu povo, isso está certo ou está errado? Tanto habeas corpus quanto habeas data são gratuitos? As duas ações, os dois remédios constitucionais são gratuitos? Primeiro de tudo, para sintetizar tudo que a gente viu até agora. Quais são os remédios constitucionais judiciais? Existem os remédios constitucionais administrativos, são um pouco cobrados em provas, mas existem também. Os remédios constitucionais judiciais são esses daqui, ó. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e a ação popular. Esses são os remédios constitucionais judiciais previstos no artigo 5º, tá? É o que vocês precisam saber por ordem de vocês. Tá? Há remédios constitucionais fora esse? Esqueça. Judiciais, remédios constitucionais judiciais que vocês precisam saber para a prova de vocês são esses. São esses 5, tá bom? E para memorizar, visão na veia. Você vai lembrar que os remédios constitucionais judiciais são esse aqui, ó. Mama popular. Você vai lembrar. Habeas corpus e habeas data. MA, mandado de segurança e mandado de injunção. E popular, você vai lembrar de ação popular. Então, é a forma de vocês memorizarem os remédios constitucionais judiciais. Pessoal, beleza, massa. Mas como é que eu faço para memorizar os que são gratuitos e os que não são gratuitos? E aí eu fiz um master para vocês. Isso vocês não podem deixar de saber, vocês não podem deixar de ir para uma prova
deixar vocês não podem ir para uma prova de direito constitucional que tem lá no conteúdo programático remédios constitucionais sem saber desse bizu. Vamos ver. Bizu na veia sobre os remédios judiciais ou remédios constitucionais judiciais. Para saber o que é de graça e o que não é. Vocês vão lembrar da seguinte forma. Se tem H, tem humildade. Como assim, professor? H, habeas corpus e habeas data. Tem H? Então, habeas corpus e habeas data são gratuitos. São gratuitos. Se tem M, tem money. Então, vocês vão lembrar o seguinte. Mandado de segurança e mandado de injunção não são gratuitos. Renatinho já tá ligado, né, Renatinho? Aí sim, hein? E se tem A, professor? Se tem A, aí depende. Porque a ação popular, ela via de regra, será gratuita, salvo comprovada má-fé. Então, se houver ali a má-fé, a ação não será gratuita. For comprovada a má-fé, a ação não será gratuita. Tá? A pessoa será responsabilizada com o ônus da sucumbência. Beleza? Então, vamos lá. TH, humildade. Habeas corpus e habeas data são ações gratuitas. Se tem M, não são gratuitos. Mandado de segurança e mandado de injunção não são gratuitos. E se tem A? Aí depende. A ação popular é gratuita, salvo conforme a má-fé. Esse é o bizu que eu não deixaria de lá para a prova. Tiraria o print, uma foto, pegaria, colocaria lá no esqueminha, aquele material de revisão que eu mando vocês fazerem para a véspera da prova. Isso é que vocês não podem esquecer. Tá bom? Print, foto para quem quiser, e quem não divulgou o prof até agora, até esse momento, tá? Tem a última chance de se redimir. Tá? Posta lá no Instagram, com forma de gratidão, no status do WhatsApp, no grupo que você faz parte, indica o prof, e a gente vai ficar muito grato aí pela sua divulgação, tá? São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. É isso mesmo? Claro. Se tem H, tem o quê? Se tem H, tem humildade, pai. Então, se tem humildade, ó, humildade, as ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas. Gabarito, C, correto? Tranquilos? Sossegado? Meu povo, com isso a gente finaliza a nossa aulinha de hoje, tá? Quero agradecer a todos pela participação, querência. Deixo aqui meu Instagram, para quem não me conhece, para quem está aqui de primeira vez, quer aqui de paraquedas, quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, está aí meu Instagram. Robson.ferreira, oficial. E lembre-se sempre de um detalhe. A farda é o objetivo e estamos juntos nesse propósito.